Eu tenho 1,10 m desse viscose. Na verdade, é um viscolinho, tá? Que eu tô usando, ó. Dobrei orelha com orelha, dobrei novamente, tá? Eu tenho 1,10 m. É que eu tô conferindo com a minha fita métrica. Eu tô usando essa minha blusa azul, que ela também é tecido. Ela é soltinha, tá? Eu vou usar ela como base pro meu corte. Eu vou deixar 70 centímetros. Eu vou passar aí uns 3 centímetros só a mais, tá? Pro comprimento dessa minha blusa. Vou iniciar corte copiando, tá? O decote redondo, queda do ombro dessa minha blusa azul, o formato da cava, lateral, tô deixando aí uns 2, 3 centímetros de tecido a mais, tá? Que essa minha blusa vai ficar soltinha. E eu vou cortar aí na barra, tô deixando 70 centímetros, 72, 73 centímetros de comprimento. Ó, uns 3, 4 centímetros a mais de tecido na lateral para ela ficar bem soltinha. Vou pegar uma das partes para alterar o decote. Eu vou deixar o decote em V. Vou marcar assim 22, 23 centímetros e vou cortar. Então, ó, já sei a altura que eu quero, né? Então, a partir daí, eu vou levar até aonde eu marquei os 23 centímetros. Então, você pode pegar uma régua, um giz e fazer um traço reto, tá? E cortar aí na diagonal. Ou então, você pode pegar um alfinete, marcar aonde você quer levar ao corte, tá? Então, é isso, tá? Aí a minha frente. Eu vou precisar da cava dessa minha blusa para fazer o corte das minhas manguinhas. Então, eu vou usar o corte da cava dessa blusa que eu cortei para fazer o corte da manga. Eu tenho esse retângulo que sobrou, tem mais ou menos uns 37 centímetros, tá? Quase 40 centímetros aí. Então, agora eu vou pegar essa parte, tá? Vou manter assim dobrado. Vou deixar dobrado mesmo, tá? Que eu quero a manga bem larguinha. Então, eu tô com, bota aí, 40 centímetros por 1,5 m, tá? Que eu vou usar para fazer o corte das mangas. Eu vou girar assim, só para eu conseguir cortar, tá? Aí em cima tá a dobra, e aí embaixo tá as partes abertas. Eu vou manter o ombro dessa minha blusa aí, onde tá a dobra. Eu vou afastar um pouquinho, coisa de 6 centímetros mais ou menos, porque eu quero fazer aquele efeito franzido no ombro, tá? Então, eu vou deixar sobrar aí em cima uns 6 centímetros e eu vou cortar copiando o formato da cava assim. Chegou aí na ponta da cava, agora eu desço, continuo descendo, tá? O corte mais uns 7 centímetros. Ó, a partir daí, eu continuei 7 centímetros. Então, descontando aqueles 6 centímetros que eu deixei a mais para franzir, eu vou marcar 4 dedinhos e vou levar o corte até aonde eu finalizei o corte da cava, tá? Então, ó, marco os 4 dedinhos. A partir daí, eu vou cortar fazendo essa mesma voltinha da cava, tá? Levando até aí a lateral. Se tiver alguma parte que você não compreender, esse pedaço aí, principalmente, tá? Pausa, volta novamente. Assiste quantas vezes você achar necessário para você compreender. Então, a partir daí, eu já corto abrindo nesse estilo evasê, tá bom? Para a ponta da manguinha ficar bem larguinha. E é isso. Aqui agora eu vou dar um pique bem aí no meio, no topo da minha manguinha, para localizar o meio, né, do topo. Eu vou depois franzir, tá, essa parte aí em cima, porque tem bastante tecido, eu deixei para isso mesmo. Agora que eu tenho essa faixa, ó, é retalho, tá, que eu vou emendar.
eu não tinha faixa inteira. Ela tem aí a mesma largura da minha blusa. E eu deixei com 10 centímetros de largura, tá? Ela tem aí a largura da blusa e eu deixei com 10 centímetros. Eu vou emendar costurando, né? Vou costurar para emendar essas partes. Depois eu vou dobrar 1 centímetro da pontinha em cima e embaixo de cada lado e vou passar com ferro. Ó, vou dobrar 1 centímetro e passar com ferro. Do outro lado a mesma coisa, eu vou dobrar 1 centímetro e vou passar com ferro. Assim, essa minha faixa vai ficar com uma largura de 8 centímetros, tá? Depois eu vou posicionar aí em cima. Vou costurar várias carreiras de lastex, tá bom? Para cinturar essa minha blusa. Já aqui eu tô fazendo o corte do revel para fazer o acabamento nos decotes, tá? Tanto costas quanto frente, eu vou cortar revel. Então, para costas, eu tô fazendo uma pequena abertura aí no meio, tá? A parte das costas está dobrada no meio, tô cortando o revel também, tô com o retalho dobrado no meio. Então, tô descendo um corte aí, ó, de mais ou menos uns 8 centímetros, tá? Agora, eu vou cortar o meu revel, deixando com 6 centímetros de largura, mais ou menos, e ele vai ficar assim. Tem um link aqui embaixo, que eu deixo sempre na descrição dos vídeos, que é o corte e costura de revel, tá? Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, clica no link que tá aqui embaixo para assistir. Direito com direito, vou levar para a máquina e vou costurar. Essa costura eu vou fazer junto com vocês na máquina, tá? Depois o acabamento na beiradinha do revel você faça do jeito que você achar melhor, no zigue-zague ou na overlock. Agora eu vou cortar o revel para frente. Tô com outro pedacinho de retalho dobrado no meio. E eu vou copiar o decote aí, quem vê. Vou deixar 6 centímetros mais ou menos. Deixa aí 5, 6 centímetros de largura. E pronto. Eu vou levar para a máquina. Vou posicionar assim, direito com direito, estampa com estampa e vou costurar. Então, essa costura a gente vai fazer junto na máquina. Aqui eu tô só mostrando, tá? Que eu vou franzir o topo da minha manguinha na máquina. Você tem a opção de fazer preguinhas, tá? Então, a partir aí dessa voltinha, eu vou fazer o franzido, tá? Só aí em cima no topo. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer bainha, tá? Vou passar lastex na barrinha dessa manguinha também. Então, aqui vamos começar com a costura do revel no decote. Chegou nessa parte mais acentuada, trava a agulha no tecido, levanta o pezinho do calcador, gira o tecido e sobe, finalizando a costura. Depois você faça o acabamento na overlock ou no ponto zigue-zague, tá? Essa beiradinha do seu revel. Nessa parte aí acentuada, eu vou dar um pique, tá? Vou fazer um pequeno corte, com muito cuidado para não pegar em cima da costura. Então, nessa parte aí, nessa voltinha, você faça o acabamento como preferir. Costas, a mesma coisa, costure deixando 1 centímetro de margem de costura. Chegou aí nessa ponta, trava a agulha, levanta o pé do calcador, gira o tecido. Vou posicionar o meu cadarço, aí então eu já tenho costurado o cadarço. Depois de costurado, ele ficou com 1 centímetro de largura, tá? Vou posicionar ele assim, deixando passar 1 centímetro da pontinha dele. Eu tô usando um comprimento aí de mais ou menos 30 centímetros, tá? Desse cadarço. E vou passar a costura. Chegando nessa parte mais acentuada, eu vou travar a minha agulha no tecido, levantar o pezinho do calcador, girar e subir costurando.
Chegando aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou pegar o outro pedacinho, outro pedacinho. Então, a outra, eu usei uma tira de 30 por 3 centímetros de largura, tá? Para costurar esse cadastro. Vou posicionar aí, deixando passar 1 centímetro da pontinha. Vou costurar, passar a costura, a agulha por cima do cadastro, tá? E pronto. Depois de costurado, tá? Você corta essas pontinhas, tira esse pedacinho, dá um pique aí na parte acentuada, tá? Com muito cuidado. E nessa voltinha também, dá piques com a tesoura, porque como se trata de uma voltinha, né? Para na hora de desvirar não embolar. E é isso. De volta aqui na mesa, então com essa parte das costas. Ó, essa faixa eu costurei no meio, eu dobrei 1 centímetro da pontinha de cada lado, passei com ferro para vincar. E a parte da cava eu tô dando uma distância de 12 centímetros, tá bom? Então nessa parte aí, ó, do revel, tô cortando essas pontinhas aí em cima, fiz os piques. Então, ó, desvirei, ficou assim. Se você quiser deixar essa tira maior para fazer um laço, tá? Aí você deixa com uns 40 centímetros de comprimento, a minha ficou um pouquinho menor. Então, ó, essa faixa, ela vai ficar posicionada dessa forma. Eu dei uma distância de 12 centímetros da cava e posicionei a faixa. Tô segurando com o alfinete para na hora de levar para a máquina e costurar, essa faixa não sair da posição. Eu vou passar umas 6 carreiras de lastex por cima dessa faixa. Eu coloquei essa faixa para dar mais firmeza, tá? Para ela fazer tipo, ficar bem acinturada, tá? Fazer um efeito cintinho atrás, tá? Você pode até passar o lastex aí sem a faixa, se você quiser passar direto em cima da blusa. Mas eu preferi colocar a faixa para fazer aí um detalhe diferente, tá bom? Então, aqui eu vou começar com as carreiras de lastex. Eu vou fazer 6 carreiras, vou dar 1 centímetro de distância entre cada carreirinha. Então, eu tô usando lastex na bobina e linha na agulha. E tô usando ponto reto médio normal para fazer a costura do lastex.
Agora eu vou costurar ombros. Vou manter estampa com estampa, frente e costas. Ombro com ombro, revel com revel, costura uma em cima da outra. Jogar o revel todo para trás e segurar com o alfinete. Do outro lado a mesma coisa. Faça depois o acabamento na margem da sua costura, na overlock ou no ponto zigue-zague, tá? Se usar o ponto zigue-zague, corta o excesso de tecido com a tesoura, aqueles fiapinhos, tá? Para ficar uma costura bem limpa. Se você tá compreendendo, tá gostando da costura, tá? Deixa aqui para mim o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que tem moldes no meu site, tá? De vestidos, blusas, calças, moldes com gradação completa do 36 ao 48, para facilitar aí suas costuras, seus cortes, suas vendas. O link do site está aqui embaixo na descrição do vídeo, liviavelosomoda.com.br. Aqui eu tô com as minhas manguinhas. Eu vou usar o ponto reto, aquele frouxo, tá? O ponto reto mais largo, na tensão mais alta, para franzir somente o topo, ó, só o topo. Você pode fazer as preguinhas como eu falei, ao invés de franzir, que vai dar aí o mesmo efeito, tá? Agora, com a minha blusa aberta, né, que eu não fechei as laterais, eu vou encaixar aí as minhas manguinhas, tá? Assim, estampa com estampa, segura toda a voltinha da cava com alfinete, tá? Vai posicionando aí a manguinha, segurando com o alfinete. Eu poderia levar essa costura para mesa agora, né, para mostrar de um jeito mais amplo, mas o vídeo ia ficar muito longo, então eu decidi fazer tudo na máquina aí. Eu sei que fica mais estreito, né? Então, mas eu acho que dá para compreender nessa parte que eu tô encaixando a manguinha na cava. Então, onde eu dei o pique, tá? Para centralizar o topo da minha manga, eu tô posicionando aí no meio do ombro da blusa e segurando toda a voltinha com o alfinete. Depois é só costurar, tá? Deixando 1 centímetro de margem de costura. Então, depois que costurar, faço o acabamento na margem da costura, como preferir. Antes de fechar as laterais da blusa, das manguinhas e da blusa, eu vou fazer a bainha na barrinha da minha manga, tá? Uma bainha fininha de 1 centímetro. Então, é só uma reta, né? Faça aí 2 dobrinhas fininhas. Depois de fazer a bainha, eu vou manter a minha manguinha assim aberta, porque eu vou passar umas 3 carreirinhas de lastex na barrinha da minha manga para franzir, para ajustar também. Se você quiser deixar a sua manguinha toda soltinha, toda larguinha, tá? Também vai ficar legal. Se você quiser passar por dentro da bainha, deixar a bainha um pouquinho mais larga e passar um elástico de 1 centímetro para ficar uma manguinha fofinha, também vai ficar ótimo, tá? Então, ó, eu fiz uma bainha fina, porque, ó, vou dar uma distância de 1,5 centímetro mais ou menos da barrinha da minha manga e vou passar 3 carreirinhas de lastex. Vou dar uma distância aí de 1 centímetro mais ou menos entre cada carreira. Chegando aí, dá um retrocesso.
Vou passar mais uma carreirinha, tá? Então, é opcional. Se você quiser passar umas 2 carreirinhas, você passa. Como eu disse, se você quiser, ao invés de usar o lastex, quiser usar o elástico por dentro da bainha, então você deixa uma bainha aí com 1,5 cm de largura para passar um elástico de 1 centímetro por dentro, tá? Aí você deixa a largura do elástico aí confortável para a largura do seu braço, tá bom? É que eu passei 2 carreirinhas, vou passar mais uma. Tá aqui o efeito franzidinho, tá? Então, por dentro, por fora. Eu usei bobina lastex na bobina, tá? Usei o ponto reto médio normal para fazer essa costura. Agora eu vou fechar a costura das laterais. Vou manter assim, bem juntinho, bem certinho, manguinha. A costura da cava batendo bem certinho, uma em cima da outra. Lateral, deixando 1 centímetro, 1,5 cm, tá? De margem de costura, para depois você fazer o acabamento na margem da sua costura. Mais uma vez, se você tá compreendendo, tá? O corte, a costura, deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Se tiver alguma parte que você não compreendeu, você volta aquele pedacinho, assiste novamente com atenção, tá bom? E lembrando de novo, tem moldes no meu site, liviavelosomoda.com.br. Modelos aqui do canal de blusas, vestidos, calças, tá lá no meu site, tá? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Costurou, fechando as laterais. A blusa já tá praticamente pronta, né? Faço o acabamento na margem da costura. E é só bainha, né? Pra finalizar. Então, agora, vou fazer a bainha. Bainha de 1 centímetro de largura. E tá aqui um corte, uma costura, pra você que tá iniciando. Tá bem fácil de fazer, não tá difícil, tá? Faça o treino aí, se você tiver alguma dificuldade com o corte e a costura das manguinhas, treina esse corte, tá? Antes. Utiliza TNT, aquele de baixa gramatura, que ele é mais molinho, e ele é bem baratinho. Utiliza o TNT para fazer os cortes, assim você treina antes de cortar o seu tecido principal. E para finalizar, né, eu vou fazer o acabamento no meu decote. Vou jogar o revel assim para dentro, manter ele para dentro e vou passar um pesponto por toda a voltinha, ó, dando travando a agulha no tecido, nessas partes mais acentuadas. Então, esse pesponto é uma distância que você vai dar aí de meio centímetro no máximo, tá? Dessa beiradinha aí do decote. Vai pespontar todo o contorno, frente e costa.
A blusa está pronta. Não vou levar para mesa para mostrar, tá? O acabamento eu vou colocar aqui direto no meu corpo. Então, esse é o resultado, uma blusa soltinha. Ela ficou bem comprida, né? O decote, eu deixei com 23 centímetros, olha onde ele bateu. Aí, o elastex na manguinha tá bem larguinho, porque essa blusa, ela veste um tamanho maior do que o meu, tá? Então, ela ficou acinturadinha nas costas, porque na frente ela ficou soltinha, né? É bom que esconde aí, disfarça a barriguinha e tudo mais. Então, é esse o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado, compreendido o corte e a costura, tá? Esse modelo você pode até alongar aí e deixar um vestido, né? Batendo aí acima do joelho, ou no máximo aí na altura do joelho, que vai ficar legal também. Então, se gostou, deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal, como eu pedi, né? Se você ainda não for inscrito. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.